Hoje eu quero compartilhar com você uma ideia de carteira teórica composta apenas por ETFs. Antes de tudo, é importante reforçar que essa carteira não se trata de recomendação de investimentos. O que eu vou mostrar aqui é apenas um exemplo prático de como eu montaria uma carteira de ETFs hoje, baseado no meu entendimento de mercado e no que eu acredito que pode trazer equilíbrio entre crescimento, segurança e geração de renda. Essa carteira foi pensada de forma bem didática para ajudar você a entender como é possível investir com simplicidade, diversificar, dolarizar os investimentos através de ETFs negociados diretamente na B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. E como eu organizei essa carteira? Eu dividi os ETFs em 3 grupos. O primeiro grupo é o de ativos focados em valorização, ou seja, aqueles que buscam crescer no longo prazo, aproveitando setores e mercados que podem expandir. O segundo grupo é formado pelos ativos defensivos, que têm como objetivo proteger o patrimônio em momentos de maior instabilidade ou de crises, ajudando a reduzir a volatilidade da carteira. E por fim, temos os ETFs voltados para pagamentos de dividendos, que são interessantes para quem busca fluxo de renda recorrente, seja para reinvestir, seja para complementar a renda no dia a dia. E ao longo do vídeo eu vou explicar sobre cada um desses ativos com calma, mostrando suas principais características, como funcionam e qual seria o papel deles dentro da carteira. A ideia é que você entenda o raciocínio por trás de cada escolha e não apenas memorize os nomes. E no final, eu vou te mostrar também como eu distribuiria as porcentagens entre esses ETFs de acordo com diferentes perfis de investidor. Se você é mais conservador, vai ver que existe um jeito de organizar essa carteira priorizando segurança. Se você é moderado, dá para encontrar um equilíbrio entre risco e retorno. E se você é arrojado, eu também vou mostrar como colocar mais peso nos ativos de valorização, sem deixar de lado a proteção e os dividendos. O ponto mais interessante é que essa estratégia permite que, mesmo investindo só em ETFs, você consiga ter uma carteira diversificada e dolarizada ao mesmo tempo. Diversificada porque você vai ter exposição a diferentes setores e estratégias, e dolarizada porque alguns desses ETFs trazem ativos internacionais para dentro da sua carteira, sem que você precise enviar dinheiro para fora do Brasil. Então fica comigo até o final, porque essa explicação pode abrir a sua mente para enxergar os ETFs de uma forma muito mais estratégica. Eu vou passar por cada detalhe, ativo por ativo, e no final você vai ter uma visão clara de como é possível montar uma carteira completa usando apenas ETFs. O primeiro ETF que eu quero trazer aqui é o IVVB11. Esse, sem dúvida, é um dos ETFs mais populares da B3, e o motivo é bem simples. Ele replica o desempenho do índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, entre outras empresas. O IVVB11 é considerado um ativo de valorização, porque no longo prazo o mercado americano tem mostrado crescimento muito consistente. Se a gente olhar historicamente, o S&P 500 entregou retornos médios anuais bem interessantes, acima da inflação, e com a vantagem de expor o investidor a empresas que estão na linha de frente da inovação mundial. Outro ponto muito importante é que, ao investir no IVVB11, você automaticamente está dolarizando parte da sua carteira, porque esse ETF é atrelado ao dólar. Isso significa que, mesmo comprando ele pela B3 em reais, na prática você está se protegendo contra a desvalorização da nossa moeda. Ou seja, se o dólar sobe, o IVVB11 tende a acompanhar
acompanhar, e isso ajuda a equilibrar riscos para quem vive em um país como o Brasil, onde a moeda pode oscilar bastante. Além disso, com apenas uma compra da IVVB11, você já se expõe a centenas de empresas ao mesmo tempo, sem precisar escolher uma a uma. Isso traz diversificação imediata, o que seria muito difícil de alcançar comprando ações individualmente. Por esses motivos, eu considero o IVVB11 um ativo essencial para quem pensa em longo prazo e quer ter uma parte da carteira ligada ao crescimento internacional. Esse ETF não paga dividendos, porque o foco é realmente a valorização. Então, dentro da nossa carteira de ETFs, o IVVB11 entra exatamente nesse grupo de ativos de valorização, com a função de trazer crescimento e dolarização ao mesmo tempo. O segundo ETF da nossa carteira é o World 11. Esse ETF é bem interessante porque ele busca replicar o desempenho de um índice global que reúne mais de 3.000 empresas de praticamente todos os países do mundo, tanto desenvolvidos quanto emergentes. Enquanto o IVVB11 concentra seus investimentos apenas nos Estados Unidos, o World 11 amplia esse horizonte, trazendo uma exposição mundial. Ele inclui empresas americanas, europeias, asiáticas e também de países emergentes, o que faz dele um ETF ainda mais diversificado. Isso significa que, ao investir no World 11, você está colocando seu dinheiro em empresas líderes de diversos mercados, desde as Big Techs dos Estados Unidos até grandes bancos europeus e companhias asiáticas. É como se você tivesse um pedacinho da economia global inteira dentro da sua carteira. Assim como o IVVB11, o World 11 também é negociado em reais, aqui na B3, e está atrelado ao dólar, garantindo a proteção cambial e a dolarização da sua carteira. Essa é uma vantagem enorme, porque em momentos de instabilidade no Brasil, ou até mesmo em crises específicas de determinados países, a diversificação global ajuda a reduzir riscos. O foco principal do World 11 também é a valorização no longo prazo, mas com uma característica um pouco diferente. Ele não fica tão dependente apenas do desempenho dos Estados Unidos. Se a economia americana estiver mais fraca, outras regiões do mundo podem compensar, trazendo equilíbrio para os resultados. Por isso, dentro da nossa carteira teórica de ETFs, o World 11 cumpre um papel complementar ao IVVB11. Enquanto o IVVB11 dá força para o crescimento das maiores empresas dos Estados Unidos, o World 11 amplia o alcance e coloca a carteira em sintonia com o crescimento de todo o planeta. O terceiro ETF da carteira é o BOVA11. Esse ETF é um dos mais conhecidos e negociados aqui na B3. Ele replica o desempenho do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Na prática, o BOVA11 reúne as ações das empresas mais negociadas e representativas do mercado nacional, como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, entre outras. Ou seja, ao comprar uma única cota desse ETF, você já está se expondo às maiores companhias do Brasil de forma diversificada, sem precisar comprar cada ação separadamente. O BOVA11 é considerado também um ativo de valorização, mas com foco no mercado interno. Isso significa que ele acompanha o desempenho da economia brasileira. E é claro que investir no Brasil traz mais volatilidade, já que a nossa economia é mais instável do que a dos Estados Unidos ou de outros países desenvolvidos, mas ao mesmo tempo, é justamente nesses momentos de recuperação que o Ibovespa pode gerar bons ganhos, e o BOVA11 é uma forma prática de capturar esses movimentos. Na nossa carteira teórica, o BOVA11 cumpre o papel de exposição direta ao mercado brasileiro, trazendo potencial de valorização e mantendo um equilíbrio entre ativos internacionais e o mercado local. Assim, junto com o IVVB11 e o World 11, ele ajuda a formar
formar um tripé de crescimento: Estados Unidos, mundo inteiro e Brasil. O próximo ETF da nossa carteira é o HODL11. Esse ETF é totalmente focado em Bitcoin, ou seja, ele acompanha exclusivamente a variação do preço da maior criptomoeda do mundo. A grande vantagem do HODL11 é que ele permite ao investidor ter exposição ao Bitcoin de forma simples, comprando diretamente o ETF pela B3, sem precisar abrir conta em corretoras de criptomoedas, sem se preocupar com armazenamento, chaves privadas ou com a segurança de carteiras virtuais. Mas é importante entender, o HODL11 é um ativo de altíssima volatilidade. O preço do Bitcoin pode subir bastante em determinados períodos, mas também pode cair com força em momentos de correção. Dentro da nossa carteira teórica, o HODL11 entra no grupo de ativos de valorização, mas com a função de dar um toque de inovação e potencial de retorno exponencial. Ao mesmo tempo, é o tipo de ativo que deve ter um peso um pouco menor na carteira, justamente para não comprometer o equilíbrio caso ocorram essas grandes quedas. Ou seja, enquanto os outros ETFs como o IVVB11, o WORD11 e o BOVA11 trazem crescimento com diversificação e exposição a grandes empresas globais, o HODL11 adiciona exposição ao Bitcoin, que já é considerado uma reserva de valor digital e um ativo escasso que tende a valorizar muito com o passar do tempo. E agora que já falamos dos ETFs de valorização, vamos começar a parte dos ETFs defensivos da nossa carteira. E o primeiro deles é o Gold11. Esse ETF é muito interessante porque ele replica o desempenho do ouro, um dos ativos mais tradicionais do mundo quando o assunto é proteção e segurança. O ouro é considerado um porto seguro em momentos de crise, instabilidade econômica ou quando há desvalorização das moedas. Na prática, o Gold11 acompanha a cotação internacional do ouro e você consegue investir nele diretamente pela B3 sem precisar comprar o metal físico ou se preocupar com armazenamento. Isso torna o processo muito mais simples e acessível. O papel do ouro dentro da nossa carteira é justamente o de defesa. Quando a bolsa está em queda ou quando o cenário global fica mais turbulento, muitas vezes o ouro tende a se valorizar, compensando parte das perdas em outros ativos mais arriscados. É como se fosse um escudo de proteção para o patrimônio. É claro que o ouro não é um ativo de crescimento, ou seja, ele não gera dividendos e não tem a mesma valorização de longo prazo que ações ou ETFs de empresas. Mas a função dele é diferente, é dar estabilidade e segurança em momentos difíceis. Por isso, dentro da nossa carteira teórica de ETFs, o Gold11 entra no grupo dos defensivos, ajudando a equilibrar a volatilidade dos ativos de valorização e trazendo mais tranquilidade para o investidor em cenários de incerteza. O próximo ETF defensivo da nossa carteira é o SDB11. Ele não é apenas um fundo atrelado ao dólar. Na verdade, o SDB11 é um fundo de índice voltado para o mercado internacional de renda fixa. Esse ETF reúne boa parte do mercado de títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Estamos falando de mais de 10 mil títulos, todos com pelo menos um ano de maturidade. Na prática, isso significa que ao investir no SDB11, aqui pela B3, você está tendo exposição a uma enorme diversidade de títulos da economia americana, incluindo papéis do governo, de empresas e de instituições financeiras. O papel do SDB11 dentro da nossa carteira teórica é justamente esse: trazer estabilidade e defesa, já que a renda fixa americana costuma ser considerada um dos mercados mais sólidos e seguros do mundo. Para investidores brasileiros que normalmente têm pouca ou nenhuma exposição à renda fixa internacional, esse ETF pode ser uma ótima forma de diversificação. Então, enquanto outros ETFs da carteira buscam valorização através de ações e criptomoedas, o SDB11 junto com o Gold11 funciona como um contrapeso defensivo, ajudando a equilibrar risco e proteger o portfólio em momentos de maior incerteza. Agora, vamos falar sobre o B5P211, que é outro ETF
do grupo defensivo da nossa carteira. Esse ETF é muito interessante porque ele acompanha a renda fixa brasileira atrelada à inflação, replicando a performance de títulos públicos como os Tesouro IPCA+. Na prática, isso significa que o B5P211 protege o investidor contra a perda do poder de compra. Mesmo que a inflação suba, o retorno desse ETF tende a se ajustar, garantindo que o valor investido mantenha seu poder de compra ao longo do tempo. Esse tipo de ativo é considerado defensivo justamente por isso. Ele reduz a volatilidade da carteira e dá mais segurança, especialmente em períodos de alta inflação ou de incerteza econômica no Brasil. Diferente de ações ou ETFs de valorização, o B5P211 não busca grandes ganhos no curto prazo, mas sim proteção e estabilidade no longo prazo. Além disso, investir nesse ETF é muito mais prático do que comprar os títulos individualmente, já que você consegue se expor a uma carteira diversificada de papéis de renda fixa através de um único ticker na B3. Dentro da nossa carteira teórica, o B5P211 cumpre um papel fundamental. Enquanto os ETFs de valorização buscam crescimento e os internacionais trazem diversificação global, ele atua como âncora de segurança, ajudando a equilibrar risco e proteger o patrimônio do investidor. Já falamos dos ETFs com foco na valorização e dos ETFs defensivos. Agora vamos falar do SPY11, o primeiro ETF de dividendos que vamos incluir na nossa carteira teórica. Esse ETF tem uma característica muito interessante. Ele investe nas maiores empresas americanas e pode ser negociado diretamente na B3, como se fosse uma ação, oferecendo pagamentos de dividendos de aproximadamente 1% diretamente na conta do investidor. E como esses dividendos sintéticos do SPY11 são reconhecidos como ganho de capital aqui no Brasil, eles possuem um desconto de 15% do imposto de renda e são retidos diretamente na fonte. Portanto, na data do pagamento, você já recebe o valor líquido na sua conta, já com esse desconto do imposto de renda, igual aos pagamentos de juros sobre capital próprio das ações, por exemplo. O SPY11 tem uma característica diferenciada, ele utiliza opções de compra escalonadas, conhecidas como call options, para gerar renda adicional mensalmente. Essas opções são reequilibradas todo mês e ajudam a potencializar o retorno da carteira. Na prática, isso significa que o SPY11 combina duas vantagens. Ele permite que você participe do crescimento das maiores empresas dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, gera renda passiva por meio dos dividendos e da estratégia de opções. É uma forma de ter fluxo de caixa constante dentro da sua carteira, sem precisar comprar as ações individualmente ou administrar opções por conta própria, que eu acho bem interessante. Dentro da nossa carteira, o SPY11 cumpre um papel estratégico. Ele é o ETF de dividendos internacional, trazendo renda recorrente e complementando os ativos de valorização e os ativos defensivos. Dessa forma, a carteira não só cresce ao longo do tempo, como também começa a gerar fluxo de caixa de forma consistente. Agora vamos falar do QQQI11, outro ETF focado em dividendos, que vamos incluir na nossa carteira teórica. Ele funciona de forma bem semelhante ao SPY11, inclusive com a retenção de 15% de imposto de renda sobre os dividendos, mas com algumas diferenças importantes na composição do portfólio. O QQQI11 também utiliza a estratégia com opções de compra escalonadas para gerar renda adicional mensalmente. Dessa forma, proporciona pagamento de dividendo de cerca de 1,10% ao mês, diretamente na conta do investidor. Essas opções são reequilibradas todo mês e as opções do mês anterior são encerradas quando entram as novas, garantindo que a estratégia esteja sempre atualizada. Esse ETF busca acompanhar o desempenho do Nasdaq 100, que reúne as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como a Apple, Microsoft, Amazon, ou seja, além de gerar renda passiva com os dividendos, ele também oferece exposição ao crescimento das maiores empresas de tecnologia do mundo. Algumas pessoas podem ficar na dúvida do porquê investir no QQQI11 se essas empresas já estão na carteira
carteira do SPY 11. A justificativa é o seguinte: eu, por experiência própria, como tenho os dois ativos na minha carteira, eu percebo que o SPY 11 é menos volátil e o QQQI 11 ele é mais volátil. E por ser um ativo mais volátil, o prêmio é maior, porque a estratégia com opções ela funciona melhor em ativos mais voláteis. Então, o QQQI 11 oferece dividendos de aproximadamente 1,10, 1,15% de dividendos mensais e o SPY 11 cerca de 0,95, 1% ao mês, por ser um ativo menos volátil. Então, na minha opinião, esse equilíbrio entre os dois também é bem interessante. E por esse motivo, eu incluí os dois aqui na nossa carteira teórica. Então, dentro da nossa carteira, o QQQI 11 cumpre um papel estratégico parecido com o SPY 11. Portanto, ao incluir o QQQI 11 na carteira, você adiciona não só renda passiva, mas também exposição a um dos setores mais inovadores e dinâmicos do mercado global. Agora vamos falar do terceiro ETF de dividendos da nossa carteira, que é o IWMI11. Ele replica a performance do índice Russell 2000, que reúne as 2.000 small caps dos Estados Unidos. Ele também utiliza uma estratégia de opções de compra escalonadas para gerar renda adicional mensalmente. Os dividendos ficam em torno de 1,10% ao mês. O imposto de 15% sobre os dividendos é retido na fonte, assim como os outros ETFs. Esse ETF é da mesma gestora do SPY 11 e do QQQI 11, a Buena Vista. As opções de compra são reequilibradas todo mês. A do mês anterior são encerradas e novas opções são emitidas, garantindo que a estratégia esteja sempre atualizada. Essas opções inicialmente estão fora do preço de mercado, fora do dinheiro, buscando capturar renda extra sem comprometer o potencial de valorização do ETF subjacente. Na prática, isso significa que o IWMI11 combina dois objetivos. Ele permite que você participe do crescimento de empresas menores e promissoras dos Estados Unidos, que fazem parte do Russell 2000, e ao mesmo tempo receba renda passiva mensal de forma simples e regulamentada. Dentro da nossa carteira teórica, o IWMI11 cumpre o papel de ETF de dividendos internacional, trazendo diversificação global, renda consistente e exposição a empresas menores, que muitas vezes apresentam grande potencial de valorização no longo prazo. Dessa forma, ele complementa os outros ETFs de dividendos da carteira, como o SPY 11 e o QQQI 11, aumentando tanto a renda passiva quanto a diversificação do portfólio. E o último ETF da carteira, com foco em dividendos, utilizando a estratégia com opções, é o Coin 11. Ele busca gerar renda passiva de 2% ao mês, utilizando derivativos ligados ao Bitcoin. Isso significa que, mesmo investindo em um ativo digital, que normalmente não paga dividendos, o ETF consegue distribuir renda mensal ao investidor. Esses dividendos sintéticos têm 15% de imposto retido na fonte, igual aos outros ETFs de dividendos. Eu tenho alguns vídeos explicando a estratégia do Coin 11 aqui no canal. Eu vou deixar fixado nos comentários, caso você queira assistir. E dentro da nossa carteira teórica, o Coin 11 cumpre o papel do ETF de dividendos alternativo, trazendo tanto potencial de valorização quanto fluxo de caixa. O potencial de valorização não é da mesma proporção que um ETF que simplesmente replica a performance do Bitcoin, justamente pela estratégia com opções. O papel dele nessa carteira é justamente o fluxo de caixa, para que possamos reinvestir, porque nós já adicionamos a HODL 11, que tem foco na valorização. Então, o Coin 11 é com foco em dividendos aqui na nossa carteira. E ele complementa os outros ETFs de dividendos aqui da nossa carteira, oferecendo diversificação em ativos digitais, o que acrescenta inovação e alto potencial de crescimento da carteira a longo prazo. Ou seja, enquanto os ETFs tradicionais de dividendos entregam renda passiva por meio de ações, o Coin 11 faz isso no universo das criptomoedas, tornando a carteira ainda mais completa e diversificada. Agora, sobre como distribuir esses ETFs na carteira, tudo depende do perfil do investidor. Para um perfil conservador, a maior parte do capital deve estar nos ETFs defensivos, como o Gold 11, o SDB 11 e B5P2 11, garantindo proteção. Uma parcela menor
maior pode ser destinada aos ETFs de valorização e dividendos, com uma porcentagem bem menor nos ativos atrelados ao Bitcoin. Para um perfil moderado, podemos equilibrar a carteira da seguinte forma: metade do capital em ETFs de valorização, como IVVB11, WORD11 e BOVA11, e a outra metade dividida entre defensivos e ETFs de dividendos, incluindo o HODL11 e COI11 em menor proporção. E para um perfil mais arrojado, com maior apetite ao risco, a maior parte da carteira pode ser alocada em ETFs de valorização, mantendo uma parcela menor em ETFs defensivos e dividendos, para não perder totalmente a proteção e o fluxo de caixa. O mais importante de tudo é entender que essa é uma carteira teórica usada como exemplo de diversificação e estratégia de alocação de ETFs. Não se trata de recomendação de investimento. Cada pessoa deve avaliar seu perfil de risco, objetivo e horizonte de investimento. Com esses ETFs você consegue montar uma carteira diversificada, internacional, dolarizada e com geração de renda, cobrindo crescimento, proteção e fluxo de caixa. Tudo negociado de forma simples pela B3. Me conta aqui nos comentários se você já investe em algum desses ETFs. Não esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.